Bom dia, meus irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. Hoje é terça-feira, dia 5 de abril. Nós estamos vivendo a quarta semana da Páscoa. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, meus irmãos, nós vamos trilhar um caminho um pouquinho diferente. Nós vamos começar clamando pelo arcanjo São Miguel. E eu te convido, meu irmão, se você não percebeu que nós estamos num combate espiritual, eu te convido a, nesse momento, se você puder, se você não estiver dirigindo, ou se você não estiver em condição de fazê-lo, tudo bem. Mas se você tiver condição de fazer, feche os seus olhos e vamos clamar. Nós estamos em posição de combate espiritual. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as ciladas e as maldades do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos que andam no mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. E eu falo, meu irmão, minha irmã, que nós estamos num combate espiritual, justamente pelos testemunhos que têm chegado, pelas pessoas que têm sido completamente tocadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E eu falo para vocês, muitas pessoas me perguntaram por que eu não veiculei a matéria ontem no YouTube, no meu canal. E eu quero pedir desculpa para vocês, mas eu estou sendo honesta, sincera. Ontem eu preparei, mas eu não senti que eu tive um direcionamento. Eu não senti que eu tinha condição ontem de colocar a matéria no ar. Porque se eu não senti a presença do Espírito Santo de Deus, e ontem eu busquei e eu senti um vazio muito grande. Parece que eu passava por uma noite escura. Eu senti um vazio muito grande. Por isso, ontem eu fiquei devendo. Mas hoje, meu irmão, hoje, quando eu fiquei sabendo, final de semana, que a igreja estaria aberta hoje, a primeira coisa que eu fiz foi me levantar, me preparei e fui ao encontro do nosso pastor. Hoje eu estava com sede de Deus, com sede de encontrar Deus. Eu precisava de ter um encontro com Ele. Vocês não têm noção do tanto que a visita no sacrário, ela nos preenche, ela nos plenifica. Meu irmão, nós não temos conhecimento do poder que é a visita de Jesus no sacrário. Nós saímos de lá iluminados, nós saímos de lá plenificados, como se nós estivéssemos indo para uma praia tomar sol. O nosso corpo é transformado, as pessoas veem, e do mesmo jeito, quando nós vamos para o sacrário, nós saímos de lá iluminados. Quando nós vamos para a adoração, nós saímos de lá iluminados, completamente restaurados. E eu me senti assim hoje. Eu deixei Jesus falar comigo. O que eu quero colocar para vocês ao longo dessas palavras. Amém? Amém. E veja, meus irmãos, nós precisamos ficar alegres, felizes. A palavra hoje diz que a fé viva, a alegria da salvação, o amor fraterno são o movente dos discípulos de Cristo.
E é como uma marca registrada. É como as pessoas que têm o Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos, quando eles receberam o Espírito Santo. E nós continuamos, Deus continua falando para nós essa trajetória, nos ensinando essa trajetória dos discípulos, dos apóstolos. Eles traziam a marca registrada e essa marca trazia paz, alegria, mesmo na dor, mesmo na tempestade, mesmo na perseguição, mesmo na doença, mesmo na dificuldade. Eles não se deixavam abater, eles continuavam felizes e alegres, anunciando o reino de Deus. Então vamos à leitura de hoje. João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ah, meu irmão, que coisa mais linda que é a palavra de Deus. E que coisa mais linda quando a gente compreende que essa palavra é atualizada. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Olha o que Deus fala. As ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que coisa mais linda, meu irmão. Essa ovelha tem nome. Essa ovelha repete o seu nome. Repete o seu nome. Essa ovelha é você. Essa ovelha sou eu. Falta um comportamento, falta uma atitude nossa, da nossa parte. A gente se reconhecer dentro da história da salvação de Deus. A gente se colocar, se posicionar dentro da história da salvação. Muitas vezes as pessoas acham que isso aconteceu há 2000 anos atrás, não atualiza, mas essa palavra ela precisa de ser atualizada. E muitas vezes, meu irmãozinho, nós temos a tentação de dizer: meu Deus, eu já escutei essa palavra tantas vezes, essa palavra de novo, eu já ouvi muitas pessoas falando, mas vem lá o bom pastor de novo, eu já estou careca de saber, tem uma expressão que as pessoas usam, eu já estou farto de saber. Meu irmão, olha o que Santo Afonso Maria de Ligório, num dos seus livros, num dos seus escritos, tem um livro que chama Itinerário da Castidade. E lá nesse livro, nas primeiras páginas, ele diz que durante a leitura, algumas pessoas podem se queixar, dizendo que os escritos contêm muitas repetições. Igual eu acabei de falar, às vezes a gente pensa que a leitura divina é muito repetitiva, mas olha o que ele diz. Eis que o próprio santo profeticamente responde: ora, os autores de livros perniciosos, pecaminosos, que tratam de coisas impuras, repetem
até a exaustão suas malditas obscenidades, a fim de incendiar seus leitores imprudentes com o fogo dos desejos de carne. Por que então não se seria permitido repetir os textos sagrados tão capazes de inflamar as almas com o amor divino? Não é verdade? É isso. Se a televisão repete tantas cenas obscenas, absurdas, tantas notícias que nos levam ao caos, à doença, ao desespero, por que o autor sagrado ele não pode repetir várias vezes aquela leitura que vai nos trazer e nos levar à salvação, à cura da nossa alma? É verdade. E eu quero compartilhar com você, meus irmãos, a alegria de ir na igreja hoje, de ir no sacrário. Antes de começar essa palavra, eu tinha que passar pelo sacrário, pela presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá eu me abasteço e eu te convido a fazer isso também, mais vezes. Por que ele está... São João Paulo II, ele diz, por que os consultórios médicos, por que os consultórios de psicólogos, de psicanalistas estão lotados? Por quê? Porque o sacrário está vazio, porque o confessionário está vazio. As pessoas não procuram Deus mais para limpar a sua alma, por isso que elas vão procurar profissionais carnais como nós mesmos. Nós vamos procurar, não que eles não sejam importantes, são importantíssimos, mas tem ferida na nossa alma, meu irmão, tem ferida na sua alma, que só se cura pela oração. Oração, oração, presença de Deus na nossa vida. E hoje, logo cedo, eu queria partilhar com vocês. Entrei na igreja, todo mundo usando máscara, né? Tinha que usar o álcool gel lá direitinho, todo mundo usando, pouquíssimas pessoas na igreja, pouquíssimas. E logo na entrada, na nossa igreja, eu sou em Varginha, logo na entrada da matriz, aí tem a imagem de Nossa Senhora. Aí eu parei perto da imagem de Nossa Senhora, eu estava com muita saudade da nossa igreja. E eu fui lá, parei, ofereci umas pétalas de rosa para ela, umas Ave Marias, fiquei contemplando a beleza de Nossa Senhora, como Nossa Senhora é linda, como Nossa Senhora, nossa mãe é maravilhosa. E eu fiquei lá, na frente dela, assim, um pouco, contemplando, orando, rezando, rezando as Ave Marias. E eu falei, Nossa Senhora, eu estou me sentindo tão mal com essa máscara, uma sensação tão ruim. E Nossa Senhora, assim, continuou caladinha. Eu não senti, mas eu continuei jogando as pétalas de rosa para ela. Aí eu fui andando. A nave aqui da igreja, a matriz é muito comprida, é muito longa, é muito extensa. Aí eu fui andando, rezando as minhas Ave Marias. E lá na frente parecia que eu era uma noiva entrando ali na igreja e estava indo ao encontro do meu noivo. E porque lá no sacrário, lá no fundo, eu sabia, meu coração batia, eu sabia que eu ia encontrar Jesus ali naquele momento. E eu continuei rezando minhas Ave Marias. Aí, logo lá na frente, a imagem maravilhosa de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu parei em frente a Nossa Senhora de Fátima, ela estava muito linda, muito enfeitada. Aí eu parei lá, joguei mais umas pétalas de rosa para Nossa Senhora. E ali parada um pouquinho, conversando com ela, fotografei, ela estava muito linda, a imagem, fotografei. Fiquei ali sentada um pouquinho, fui deixando me encher do amor de Deus. Caminhei mais um pouco, aí eu caminhei e até chegar no sacrário. Lá no sacrário tinha umas 2 pessoas ou 3 e eu me ajoelhei e fiquei lá um pouquinho. E quando eu fui chegando perto do sacrário,
em volta do sacrário tinha um cercado. O sacrário estava cercado, justamente para proteger, né? Para proteger tanto as pessoas que estavam lá e para proteger o sacrário, para que as pessoas não tocassem. E uma placa escrita à mão: gentileza, não colocar a mão no sacrário. Naquele momento, assim, eu fiquei um pouco triste, assim, e falei, não vou poder me aproximar mais do que isso. Estava um cercadinho, parecia um redil, e ele lá no centro, o pastor lá no centro, e um cercadinho em volta dele. E eu fui conversando com Jesus, fui conversando. Eu estava com saudade, vontade de falar muitas coisas, até que uma voz, aquela voz do pastor, pediu no fundo do meu coração que eu me calasse, que eu somente escutasse. Uma voz falava: silencie o seu coração, hoje eu quero falar com você. E meu irmão, e aquela voz, ela falava no meu coração: eu sei que você estava sentindo muita falta de vir aqui me visitar no sacrário, mas eu também sentia a sua falta. Aquela voz de Deus falava meiga no meu coração. E Jesus continuava, aquela voz interior, e eu escutando. E ele falava: mas eu via daqui tudo que você fazia. Eu contava os seus passos. Você se esqueceu que eu deleguei ao seu anjo que cuidasse de você? Meu irmão, eu sei que Deus quer falar isso para você. Essa mensagem que ele falava para mim ali não era só para mim. Ele queria que eu partilhasse essa mensagem com você. Sinta que Jesus está te amando nesse momento, ele está falando com você. E ele falava: você se esqueceu que eu deleguei ao meu anjo, ao seu anjo da guarda, ao seu anjo que cuidasse de você? Você se esqueceu que você tem um anjo do seu lado? Que eu dei ordem ao seu anjo que te resguardasse em todos os seus caminhos, para que você não tropeçasse em nenhuma pedra? E que ainda que você atravessasse um vale escuro, você não precisaria de temer nada, pois eu estaria contigo? Meu irmão, esse é o Salmo 91, que o próprio Jesus colocava no meu coração ali. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. É o vosso cajado. Jesus queria dizer ali para mim, o cajado dele é o nosso amparo, é o seu amparo, é o meu amparo. Meu irmão, naquele momento eu confesso para você que eu chorei. Naquele momento, lágrima desceu nos meus olhos, sabe? E naquele momento, eu agradeci a Deus que eu estava com aquela máscara que me incomodava. Naquele momento eu chorava, mas eu fiquei com vergonha das pessoas verem. E eu agradeci a Deus, sabe? Mas era um choro de alegria, porque Deus me pedia para passar essa mensagem para você. Ele diz que Ele é o seu pastor, o meu pastor. Ele está com um cajado na mão para nos proteger. Ainda que nós andemos pelos vales escuros, Ele está nos protegendo, Ele está conosco. Naquele momento eu sentia assim, muito amada por Deus. Era um amor muito grande que eu queria partilhar com vocês. Deus ama cada um de nós de uma maneira particular. E mais, e continua a emoção que Deus me colocava ali naquele sacrário. E naquele momento eu levantei o meu olho, a minha cabeça, para ver se tinha alguém vendo que eu estava chorando. E novamente eu vi aquela corda grossa que estava em volta do sacrário. Gentileza, não colocar a mão no sacrário. E Jesus falou baixinho no meu coração: é assim que eu faço com as minhas ovelhas. Quando o ladrão, quando o salteador vai se aproximando, eu as guardo no meu redil, eu as protejo e também digo para o ladrão: gentileza, não colocar a mão nela, é o meu sacrário vivo. E ali o que Deus falava no meu coração, aquele sacrário que estava cercado, parecendo o redil das ovelhas.
ali no meio, ele diz: nós somos esse sacrário vivo. Do mesmo jeito que ele pediu, que ele deu ordem aos anjos para nos proteger, ele dá ordem a todas as coisas do mal para não tocar, para não pôr a mão. Ah, meu irmão, que mensagem linda que Jesus passou para nós hoje. E como Isaías diz, aquilo que ele ouviu, ele deve subir nos telhados para anunciar. E é isso que eu estou fazendo. E Jesus pedia que eu dissesse para você o que está lá em Isaías 40:30. Lá está escrito mais ou menos assim: até os adolescentes podem esgotar-se, jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor, eles têm as suas forças renovadas. Eles voam com asas de águia. Eles correm sem se cansar. Vão para a frente sem se fatigar. Meu irmão, creia. O que Deus está falando para você é o que está hoje na palavra de Deus. Só que de uma maneira diferente, mas com um testemunho. E Deus quer levantar testemunhos, porque às vezes se eu falar um monte de coisa, como às vezes tenho falado, talvez não toca. O testemunho, ele arrasta as pessoas para Deus. E essa experiência que eu tive um dia com Deus, que mudou a minha vida, é a mesma experiência que eu quero que você tenha. Talvez você já tenha tido uma experiência muito mais profunda do que a minha, mas eu sei que outros irmãozinhos meus estão sofrendo na dúvida, porque não creem nesse amor que Deus tem por nós. Mas Deus, Jesus, ele mais uma vez, ele quer falar para você: você é um filho amado, é uma ovelha. E mesmo você que está ferido, ele te pega no colo, ele te coloca no ombro, ele te coloca nos braços. E na primeira leitura de hoje, ela diz para nós que muitas pessoas que viam a fé, os testemunhos que os apóstolos e os discípulos davam, essas pessoas se convertiam e queriam conhecer Jesus. E a nossa vida, a nossa experiência com Jesus, ela passa por isso. Muitas pessoas vão querer conhecer esse Jesus que é real, é vivo, é ressuscitado. Não é um Jesus na cruz só, é um Jesus ressuscitado. E esse Jesus, ele não quer ficar preso dentro do sacrário, ele grita dentro de nós para que nós o apresentemos ao mundo. E não só isso, meu irmão, nós que somos as ovelhas, ela tem o cheiro do pastor. Nós precisamos exalar o perfume de Jesus. O mundo está fédido, o mundo está revirado. Nós precisamos exalar o perfume de Jesus. Como São Francisco de Assis, ele diz: evangelize, se necessário, use palavras. Evangelize com seu testemunho, evangelize com a sua vida. Muita gente tem dificuldade para falar, mas não é só com palavras, é com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de amar, com o nosso jeito de viver. E quantos irmãos que ainda querem seguir a mesma doutrina, querem seguir São Francisco de Assis? Quantos irmãos, quantos filhos, quantos fiéis que mesmo mais de 2000 anos querem seguir Jesus, querem seguir o bom pastor? E para encerrar, meu irmão, eu queria encerrar com uma palavra de Santo Agostinho, que são alguns santos assim que eu tenho lido sobre a vida deles, sobre a história deles. E Santo Agostinho, ele diz: quando Jesus estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, todas as outras coisas estarão nos seus devidos lugares. Vamos repetir, meu irmão? Repete para você essa palavra de esse ensinamento de Santo Agostinho. Quando Jesus estiver em primeiro lugar na minha vida, todas as outras coisas estarão nos seus devidos
lugares, e que nós possamos pedir ao bom pastor, ao Senhor, que nos dê essa força de colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Que nenhum outro pastor se aproxime de nós, porque, como ele disse, ele vai dar ordens para que nenhum outro pastor do mal, o ladrão, o salteador, se aproxime de você e se aproxime de mim. E ele diz: eu ordeno, não toque neste sacrário. Este sacrário eu o chamei pelo nome. Este sacrário vivo me pertence. E eu te peço, Jesus, ordena, Senhor Jesus, que se cale essas vozes do mundo que estão à nossa volta, essas forças do mal que insistem em gritar, em falar mais alto do que a voz mansa, humilde e baixa do pastor. Que nós possamos ouvir a voz do bom pastor, que nós possamos ouvir a sua voz, Senhor Jesus. E para isso nós precisamos da presença viva da nossa mamãe, da Maria Santíssima. E hoje eu quero mais uma vez, meu irmão, como eu joguei tantas pétalas para ela hoje, eu quero jogar uma com você agora, para Nossa Senhora, para que ela possa cuidar de você, para que ela possa te visitar, para que ela possa te curar, para que ela possa derramar graças, bênçãos sobre a sua vida, ela e o seu amado Filho Jesus. Vem comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, Mãe, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigada, meus irmãos, desculpa, muito obrigada. E amanhã nós estaremos reunidos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.